Olá, eu sou Renata Santos e no vídeo de hoje, como prometido, eu vou trazer um modelo diferente de comunicação que sai daquela forma de briga, discussões, acusações, ataque, e é um modelo que vai buscar o entendimento, a harmonia, a conexão e uma troca saudável entre duas pessoas. Então, essa metodologia, ela vem da comunicação não violenta. Mas antes de eu contar um pouquinho mais, se você ainda não segue o meu canal, segue aqui, se inscreve para que você veja os próximos vídeos. Eu sou terapeuta, nesse canal eu falo sobre bem-estar físico, mental, emocional para a sua vida. Então, vamos lá. Sobre a comunicação não violenta, hoje eu vou explicar um pouquinho os fundamentos dela, mas é uma metodologia, na verdade, simples, mas muito profunda, e eu recomendo, quem quiser conhecer mais, procurar realmente o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, vou deixar na descrição, que é um psicólogo americano que escreveu o livro, desenvolveu a comunicação não violenta, deu muitos treinamentos, enfim, é uma referência para quem quiser aprofundar, porque é um tema que merece ser aprofundado. É um tema que pode realmente trazer uma liberdade emocional para todos nós, muito autoconhecimento, muita compreensão da vida, do outro, e realmente é transformador, né? Mas enfim, a comunicação não violenta, então, o que ela propõe? Como ela deixa de lado aquele ataque, a gente ir julgar o outro, ela tem uma proposta da gente, quando ir nessa relação com o outro, ir realmente de coração aberto, com uma intenção de ser compreendido e também compreender o outro. Muitas vezes nós não nos colocamos no lugar do outro, não entendemos as motivações deles. Então, parte desse processo vem aí da observação do outro, mas principalmente de nós mesmos, dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, né? O que está por trás, o que está gerando essas sensações em nós. Então, tem muitos princípios aqui, né, da comunicação não violenta, mas eu vou trazer de forma prática a proposta do Marshall para uma comunicação em 4 passos, né? Então, o primeiro passo de uma boa comunicação é a observação. Essa observação, ela é feita sem julgamento. No vídeo anterior eu já falei um pouco sobre isso, sobre o julgamento. O problema ou perigo quando eu estou julgando, eu estou automaticamente afastando a outra pessoa, criando resistências. Então, quando eu preciso comunicar algum fato, alguma questão que está impactando, né, a minha vida, e eu preciso comunicar, porque parte se trata de eu posso até compreender o outro porque ele fez algo, porque ele está fazendo algo, mas ainda assim eu posso aprender a comunicar que aquilo me incomoda por algum motivo, enfim, eu posso aprender a comunicar sem agredir, né? Então, quando eu estou observando alguma coisa, muitas vezes a gente já traz uma carga emocional. E a proposta aqui é observar os fatos de uma forma neutra, porque muitas vezes nós já chegamos com o julgamento. Então, eu acho que vai ficar mais fácil eu dar um exemplo. Eu estava pensando aqui ao que todos nós temos, né? Muitos temos com filhos, né? Por exemplo, então imagina que você chega no quarto do teu filho e tá tudo bagunçado, né? Seja cadernos no chão, brinquedos espalhados, dependendo da idade, né? Vão ser coisas diferentes ou roupa. Então, às vezes, automaticamente a gente já parte para o julgamento e quando vai falar, já chega, né? Ai, você é um preguiçoso, você, olha que bagunceiro que você é, olha como isso aqui tá, né? Tá horrível. Então a gente já chega dessa forma. Com a CNV, que é comunicação não violenta, a gente chega a partir de um fato, tirando toda essa carga emocional, olhando só dessa forma neutra. O que está acontecendo ali, né? O que aconteceu? Qual é o fato? Que o quarto está desordenado, né? Os brinquedos estão no chão, os livros estão fora da estante, a roupa está no chão, então eu vou comunicar os fatos, né? Então, em vez de eu chegar, olha, meu filho é o Pedro. Pedro, você é um bagunceiro, muito preguiçoso, olha o que você deixou aqui. Eu chego e falo, Pedro, olha, quando eu tô olhando aqui o teu quarto,
as coisas estão fora de ordem, os brinquedos no chão, os livros não estão na estante, eu começo falando o fato, né? Só esse ponto, nossa, ele já faz uma total diferença, né? Porque os fatos, eles são inegáveis. Eu estou observando isso, qualquer pessoa que chegar vai observar a mesma coisa, até costumo pensar que o outro nem tem como dizer que não é assim, porque são fatos, né? Ou seja, os livros estão no chão, os brinquedos estão fora do armário, né? São fatos, então contra fatos não tem argumentos, né? Eu estou trazendo uma verdade do que pode ser observado. Então, quando a gente faz uma observação, a gente vai dizer de forma neutra o que a gente está vendo ou o que a gente está ouvindo, né? Olha, quando você me diz tal, né? Ou quando você faz isso, quando você fez aquilo, eu vou ser específico e dizer os fatos da maneira mais neutra possível. Esse é o primeiro passo. O segundo é eu reconhecer e compartilhar o meu sentimento, né? O que esse fato desperta em mim, mas sem colocar uma carga de culpa, né? Ai, né? O seu quarto está desordenado e eu tô profundamente abalada. Olha como você me deixa, né? Sem fazer esse tipo de jogo que às vezes a gente faz de uma chantagem emocional. Eu simplesmente vou comunicar, né? O que eu tô sentindo. Então, né? Quando eu vejo o teu quarto com os brinquedos no chão, as roupas no chão, eu fico preocupada, eu fico ansiosa, eu fico angustiada, né? Eu fico tensa, aflita, enfim, vou entrar em contato com a minha emoção, perceber o que eu tô sentindo e comunicar isso, mas sem colocar essa carga e vincular isso a um peso pro meu filho, né? Sem que ele se sinta culpado por essa emoção. Dito isso, depois automaticamente já vem a terceira parte, que são as necessidades, né? Ou seja, que eu vou aproveitar e comunicar qual que é a minha necessidade. Se eu tô, vamos dizer aqui nessa situação, eu estou aflita, eu estou ansiosa, né? Estou aflita, enfim, com essa situação. Se eu tenho esse sentimento, ele foi disparado porque eu tenho uma necessidade que não foi atendida. E nesse caso, minha necessidade é de ordem, né? Então, ordem pode ser um valor muito grande para mim, então eu tenho uma necessidade das coisas estarem em ordem, me dá segurança, me dá tranquilidade, é uma necessidade que eu tenho. Então, por isso que eu tô aflita. E eu comunico isso para ele, né? Dentro da CNV, a gente vai aprendendo a entrar em contato com os nossos sentimentos, com as nossas necessidades e perceber as nossas necessidades que os outros também têm. Nós temos necessidade de reconhecimento, necessidade de amor, necessidade de respeito, necessidade de ser ouvido, necessidade de conexão, de carinho, né? Nós todos temos essas de segurança, né? Temos muitas necessidades. Então, quando a gente começa a entender que temos necessidades e quando essas necessidades não são satisfeitas, estão ameaçadas, aí vai gerar um sentimento, é como se fosse um alerta de que algo que eu preciso para estar bem, uma necessidade, não está ali sendo atendida, simplesmente isso. Então, eu posso comunicar, à medida em que eu comunico para o outro minha necessidade, ele compreende até melhor, né? E eu vinculo, ou seja, fica muito mais claro também, mais de forma sutil, mas dá para perceber que o meu sentimento, a minha aflição tem a ver com a minha necessidade de organização, né? Eu desvinculo então um pouco do fato ou da pessoa, né? Principalmente da pessoa que, meu filho no caso, que é o que fez, digamos, a bagunça ou deixou as coisas fora de ordem. Então esse era o terceiro passo, né? Comunicar a minha necessidade. E o quarto passo é fazer um pedido, né? Nesse passo também a gente tem, em todos eles a gente tem que ter muito cuidado. Nesse passo também, porque à medida em que eu faço um pedido sendo uma exigência, né? Eu falo todas essas palavras, depois eu falo, então vamos lá, vai arrumar o quarto agora, né? Ou seja, bora lá. Talvez a energia aqui já seja, bom, eu falei aqui de forma descontraída, mas às vezes o outro pode até entender, ou se a minha intenção for dar uma ordem, ela vai estar sujeita a mais resistência da outra parte. Então, o pedido, ele é mais um pedido de conexão, como um convite, né? Então, como que é isso para você
Ou eu posso até direcionar um pouquinho também esse pedido, né? Olha, como seria quando você jogar com um jogo, você guardar ele antes de pegar o seguinte? O que você acha? Fica bem para você? Então, esse pedido, ele às vezes até é meio que uma conversa, né? De, olha, como é que vai ficar bom isso aqui para solucionar, ou seja, para que fique melhor para todos, né? Então, basicamente, essa proposta de comunicação em 4 passos é essa: observação sem julgamento dos fatos. Daí eu identifico o meu sentimento, comunico o meu sentimento sem jogar isso como uma culpa do outro. Terceiro, a necessidade. E quarto, o pedido, né? Um pedido para conexão e sobre esse tema. Então, basicamente são esses. No dia a dia, às vezes quem começa a estudar comunicação não violenta acaba fazendo uma comunicação muito certinha nesses 4 pontos, mas no dia a dia a gente vai vendo que às vezes simplesmente eu falo um fato e a minha necessidade, não faço um pedido, enfim, cada um vai encontrando um pouco o modelo, que em cada situação também é único, né? Mas só o exercício de diante de alguma situação que a gente precise comunicar a outra, a gente parar e estruturar isso em nós. Como é que eu vou ir para esse diálogo, para essa conversa, né? Primeiro de tudo, segundo o meu vídeo da semana passada, comentando a intenção, né? Ou seja, eu vou aberto, eu vou pra gente buscar um caminho juntos, eu vou sem acusar, eu vou querendo entender o outro, me fazer entender, ou seja, se eu for nessa perspectiva e levar esse modelo de comunicação, eu tenho muitas chances de que a gente consiga estabelecer um diálogo mais saudável, mais uma aproximação para uma via de entendimento. Não é seguro, né? Ou seja, porque a comunicação é isso, né? Depende também do outro, depende da sua prática, mas vale muito a pena a gente investir nisso e melhorar a nossa forma de nos aproximar ao outro, dessa forma mais amorosa, mais compassiva e que a gente se sente bem no final, porque não tem agressões, não tem trocas de acusações, ninguém sai mal, ou seja, eu estou trazendo um modelo. Às vezes as coisas não vão sair como eu gostaria, né? E aí também está um desafio muito grande a gente não ir já com uma resposta ou com uma, a partir dessa conversa tem que acontecer isso. Às vezes a gente vai muito fechado, né? Então eu vou conversar e vai ter que ser assim do meu jeito. Às vezes não vai ser exatamente do meu jeito. Nós vamos buscar e vamos chegar a uma via que seja, na verdade, uma cocriação entre eu e o outro, né? Então desapegar um pouco das nossas ideias, dos nossos padrões, como tem que ser, e criar isso com o outro é importante, né? Tanto que a comunicação é dinâmica, então, mesmo que você se prepare para uma conversa, já pensou, já analisou tudo isso em você, é super importante, e depois, na hora, né, também vão fluir outras coisas nessa conversa. Mas esse é um modelo que pode ajudar muito, né? E que quanto mais você aprofundar, praticar, você vai ganhando uma destreza nisso, tá? Então eu recomendo bastante o livro. Espero que vocês tenham gostado da comunicação não violenta. Ela me ajudou muito, ajuda muitas pessoas e realmente eu recomendo. Bom, então o vídeo termina por aqui. Um abraço e até a próxima!